Então, olá pessoal, eu vou fazer uma resolução de algumas questões, né, aqui para vocês. E alguns alunos estão em dúvida, né, nas atividades, tá bom? Então, aqui na parte 1, eu tenho, né, o que a estequiometria estuda, você vai responder utilizando o seu livro, né, mas lembrar que a estequiometria é uma parte da química que estuda, né, a quantidade de uma substância que é gasta ou é consumida numa reação. Metria quer dizer medida, estec quer dizer parte. Então, a gente trabalha dentro de uma reação química, né? Determinando o cálculo de um reagente que eu consumo, que eu gasto, para produzir uma certa quantidade de produto, né? Então, isso é o interesse da estequiometria. Para isso, a estequiometria se baseia de reações, que a gente tem que efetuar o balanceamento, tá bom? Como é que a gente vai balancear uma equação? Vamos lembrar que uma equação química, ela pode estar assim, ó, de uma forma genérica. A quantidade de A mais B vai produzir uma quantidade de C mais D. As substâncias que estão do lado esquerdo são os meus reagentes, que podem ter duas ou mais substâncias, ou uma, né? Também são os meus reagentes. E aqui eu tenho o produto da reação, são os meus produtos. Pode ter um produto ou mais, tá bom? Então, você tem quantidades, né, que você vai reagir. Uma reação química ela vai acontecer quando você mistura uma quantidade de uma substância A com ou uma substância B, uma substância com outra, e tende a formar novas substâncias, no sentido de que essas substâncias vão ser gastas, consumidas para formar produtos. Então, a gente pratica isso muito no dia a dia, né? A indústria produz medicamentos, produz plástico, várias substâncias através de reações químicas. Essas quantidades aqui que eu tenho, ó, por exemplo, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, são números, coeficientes, né? Nós chamamos isso de coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. É isso que vai me interessar na reação, porque toda reação ela vai obedecer à lei da conservação da massa, né? A massa ela vai se conservar antes e depois, tá bom? Então, você tem aqui que eu tenho que ajustar essas quantidades, né, para eu poder ter uma reação acontecendo. É isso que você vai determinar quando você estiver balanceando a equação, encontrar esses coeficientes, que são números, coeficientes estequiométricos. E as substâncias, né, A, B, C e D são as substâncias que eu vou trabalhar no meu problema, né? Vou trabalhar com quantidade, com aspecto quantitativo e trabalhar com aspecto qualitativo, que as minhas substâncias elas têm que estarem, né, com purezas elevadas, não vencidas, né? Então, quando você vai fazer um bolo, você vai utilizar, por exemplo, seus reagentes, trigo, ovos, manteiga, para produzir um bolo, né, que é o produto. Então, se você vai fazer um bolo para uma pessoa comer, ou duas, três, você vai utilizar as quantidades adequadas, né? Se 4 pessoas vão comer daquele bolo, você vai gastar uma certa quantidade de manteiga, trigo e ovos. Mas se 8 pessoas vão comer daquele bolo, você vai dobrar a receita. É assim que nós trabalhamos com estequiometria, com proporções, né? Então, aqui eu tenho as equações para balancear, né? Então, balancear uma equação é eu acertar esses coeficientes. Por exemplo, quando eu tenho uma reação química, aqui eu tenho meus reagentes, né? Na primeira equação aqui, o nitrogênio reage com hidrogênio e produz amônia, NH3. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, para balancear uma equação, é bom que você escolha quem tem maior número de átomos para começar. Por exemplo, essa substância tem 2 átomos, essa tem 2, né? Essa aqui é a atomicidade, esse número que está embaixo. A amônia, ela tem 3H e 1N, né? Que não aparece aqui. Então, tem 4 átomos. Começa por aqui o balanceamento. Então, do lado direito, balancear e equilibrar uma equação é deixar a quantidade de átomos iguais, por exemplo. Aqui eu tenho um nitrogênio do lado direito, da setinha para cá, e aqui eu tenho 2, né? Então, se aqui tem 2 e aqui tem 1, eu vou colocar 2 aqui, ó. Então, vai ficar 2N, né? 2 vezes 1, 2. E hidrogênios eu tenho 6 agora. 2 vezes 3, eu vou multiplicar esse 2 com esse 3 aqui. 6H.
Do lado esquerdo eu tenho 2, então se eu colocar 3 aqui, vão dar 3, 6H, então balanceou a equação. Aqui na frente não aparece, mas é 1, não é obrigatório colocar quando é 1, tá bom? Eu poderia também ter balanceado essa equação da seguinte forma, N2 mais H2, né? Produziu NH3, ok? Por onde eu vou começar o balanceamento? Escolha aquela substância que tem maior número de átomos, aqui eu tenho amônia, 3 mais 1, 4, aqui só tem 2, aqui só tem 2, né? Então, eu vou começar por aqui. Aqui eu tenho um nitrogênio do lado direito, da setinha para a direita, então eu quero deixar um do lado esquerdo, então eu vou colocar meio aqui, ó. Porque 2 vezes meio vai ser 1, né? Então, ficou um do lado esquerdo, um do lado direito. Eu tenho 3H, agora eu vou para o H agora, né? 3 hidrogênios do lado direito, e aqui eu tenho 2 do lado esquerdo. Eu vou colocar 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5 vezes 2 dá 3, né? Ou 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Se aqui é 3, ó, e é ímpar, você coloca aqui 3 meios. Se aqui fosse 5, colocava 5 meios. Né? Então, pode estar balanceado assim, com o número inteiro ou fracionário. Qual é a diferença? Que aqui eu estou produzindo 2 amônias, né, como se fosse 2 bolos, né? E aqui eu estou produzindo só uma quantidade. Esses números que estão na frente das substâncias, nós chamamos de número de mol, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu tenho 1 mol de nitrogênio, que é a quantidade de matéria, né? É um termo que nós utilizamos para dizer uma porção. Aqui, 3 mols de hidrogênio produziu 2 mols de amônia. Tá? Não precisa colocar isso aqui, não, só basta colocar o 1, 3 e o 2 para balancear. Vamos balancear essa outra equação aqui. Ó. Aqui eu tenho hidróxido de cálcio reagindo com ácido clorídrico, vai produzir cloreto de cálcio e água. Quem tem maior número de átomos, pode verificar que aqui eu tenho CaCl2, 2 cloros e um cálcio, vai dar 3, né? Aqui eu tenho 2 vezes 1, ó, dentro do parênteses eu tenho o OH, né? Então, o número que está fora vai multiplicar quem está dentro. 2 vezes 1, 2H, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então, vamos começar por aqui, porque aqui vamos ter, ó, 4 mais 1 aqui, 5 átomos no total, né? Então, pode começar por essa, ó. Um cálcio do lado esquerdo, né? Da setinha para a esquerda, eu tenho um cálcio, eu tenho que igualar. Do lado direito, eu também tenho um cálcio, ó, 1 e 1. Quando você vai balancear a equação, você vai acertar os números que estão na frente, tá bom? Então, um cálcio e um cálcio. Oxigênios, tem 2, né? O, porque é 2 fora do parênteses e aqui é 1, né? Então, é 1 aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 1 daqui, 2. Então, aqui eu tenho 1 só, né? Eu vou colocar 2 aqui na frente, ó, porque 2 vezes 1 oxigênio vão dar 2. Eu não posso colocar nada aqui, ó, 2 aqui, tá bom? Tem que ser na frente da água. Quando eu coloquei 2 na água, ficaram 4 hidrogênios. Ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênios, né? E para cá, para o lado esquerdo, você tem 2 hidrogênios daqui, ó. 2 vezes 1, 2, só faltam 2 para 4. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1, 2. Aí ficaram 2 cloros, ó. 2 vezes 1 cloro, 2 cloros, e aqui 2 cloros. Então, a equação ficou 1, 2, 1, 2. Então, essa é uma proporção estequiométrica, né? De 1 para 2, de 1 para 2. Vamos para essa outra. Vamos pegar essa de baixo que está mais simples primeiro. Metano reage com oxigênio, que é a combustão do metano, né? Produz gás carbônico e água. Então, aqui eu vou começar pelo metano, que tem maior número de átomos, 4 mais 1, 5. Tá? Então, aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Né? Então, vamos começar pelo CH4. Primeiro o carbono. Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo? 1. Do lado direito tem carbono? Tem. Só 1 também. Aqui é 1, aqui é 1. O 1 você coloca se quiser, não é obrigatório, tá? Aí ficaram um carbono, um carbono. Quantos hidrogênios? 1 vezes 4, 4. E aqui eu tenho 2 do lado direito. Ó. Então, vou colocar 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Pronto. Aqui, depois do H, eu vou para o oxigênio. O oxigênio tem 2, né? Do lado esquerdo. E aqui eu tenho 2 oxigênios aqui, ó, no gás carbônico, 2 vezes 1, 2. Só que eu tenho 2 também aqui, ó. 2 vezes 1, 2, né? Oxigênios. Então, eu vou somar 2 mais 2. 4 oxigênios do lado direito. Então, eu vou colocar 2 aqui para poder dar 4. Então, os números que balanceiam aí é 1, 2, 1, 2. Pronto. Tá? Balanceado. Vamos para a letra B. Considere a reação carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Ao queimarmos 2 mols de carbono,
Que quantidade de matéria será produzida? Então, você vai pegar a reação, uma estequiometria, esse daqui, ó. A minha equação já está balanceada, se não tivesse balanceada, você teria que balanceá-la, tá? Então, aqui tem um carbono, um mol de carbono, né? Um mol de oxigênio, um mol de gás carbônico. Ao queimar 2 mols de carbono, então vou pegar aqui 2 mols de carbono. A equação me mostra que se eu gasto 1 mol de carbono, eu produzo 1 mol de CO2. Que quantidade de matéria mol será produzida de CO2? Então vai ser X aqui, ó. Se 1 mol produz 1 mol, se 1 mol de carbono gasto produz 1 mol de CO2, 2 mols vai produzir X. Então você faz uma regra de 3 aí, né? Então, vai ficar 1 vezes x, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2, que é uma proporção, é igual a 1 sobre x. Na estequiometria, no cálculo estequiométrico, você vai trabalhar sempre com proporção. 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. Então, a resposta, 2 mols de gás carbônico, né? Então, veja que não me interessou o oxigênio aqui, que no problema ele não me falou nada. Então, para resolver uma estequiometria, você escreve a equação, balanceia, coloca a quantidade de mol que eu tenho, se necessário pode converter mol para grama, mol para moléculas, tá? Então vamos para essa outra equação aqui, ó. Essa equação já está balanceada, tá? Se você observar, que é o calcário, sofrendo uma decomposição, né? Relação do calor, produz óxido de cálcio mais gás carbônico. Observando aqui que você tem um cálcio do lado esquerdo, um cálcio do lado direito, um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. 3 oxigênio do lado esquerdo e aqui 3, ó. 1 daqui mais 2 daqui, 3. Então, na equação, tem 1 mol de CaCO3, né? Que é esse daqui que está na frente aqui. Tem 1 mol de óxido de cálcio e tem 1 mol de gás carbônico, tá? Então, considere que na reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio, calcário, foram decompostos 1.000 gramas desse composto. Então, eu vou pegar 1.000 gramas desse composto, eu vou gastar, né? Eu coloco embaixo do CaCO3. A pergunta é, qual a massa de óxido de cálcio? Então, óxido de cálcio, qual vai ser essa massa? Vai ser X, né, gramas, que eu vou gastar gramas e vou produzir gramas. Deve ser produzido em gramas, admitindo que esse processo tem um rendimento de 100%. Ele é perfeito, esse processo, na teoria aí. Então, o que eu vou fazer? Ó? 1 mol de calcário, eu vou passar para grama, porque aqui embaixo eu tenho a minha relação de massa. Então, aqui em cima vai ser massa também. Então, 100 gramas é a massa do calcário, 100 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, eu tenho aqui 100 gramas. Tá? 1 mol de CaO, por que eu vou passar 1 mol para grama? Porque eu quero saber qual é a massa de CaO, de óxido de cálcio. A massa de CaO vale 56 para 1 mol. Como eu tenho 1 mol, isso é 56, né? Se aqui fosse 2, seria 2 vezes 56. Se aqui fosse 2, por exemplo, seria 2 vezes 100. Então, pronto. A regra de 3 aqui, 100 quer dizer gramas de calcário está para 1.000 gramas, né? E 56 está para X. Então, corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar 1/10, né? 1/10 é igual a 56 sobre X. Então, 1 vezes X dá X, 10 vezes 56. Isso daqui dá 560 gramas de óxido de cálcio. É a quantidade que você produz, né, de óxido de cálcio quando é decomposto 1.000 gramas de calcário. Tá bom? Então, veja que nesse problema eu transformei mol para grama em cima, porque eu não estou trabalhando com mol embaixo. Se embaixo tiver massa, em cima vai ser massa. Se embaixo tiver mol, em cima vai ser mol. Se embaixo tiver molécula, em cima vai ser molécula, que é aquele valor. 1 mol vale 6,2 vezes 10 a 23 moléculas, né, fazendo a mesma relação. Pronto. A parte 2 é para vocês me dizerem o que é termoquímica, tem a aula vídeo gravada sobre isso, né? Só assistir. Mas a termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nos processos físicos, químicos, né? Por exemplo, nas mudanças de estado físico, você vai perceber que a água passa de sólido para líquido, ganha calor, a fusão é um processo endotérmico, né? Lá no vídeo eu estou explicando isso daí também. Um processo que libera calor exotérmico, que absorve endotérmico. Então, o que é uma reação exotérmica? É aquela que libera calor, tem vários exemplos, né, também, que é endotérmica que absorve. O que é entalpia, que é um conteúdo global de energia. Lá na aula vídeo também eu explico a lei de Hess, só assistir, né?
Que é cinética, parte 3 também. A cinética é a parte da química que ela vai estudar a velocidade nas reações, né? À medida que uma reação ela acontece, ela pode acontecer de forma lenta ou rápida. Tem reações lentas, rápidas, né? Eu mandei um vídeo sobre cinética lá para vocês. Quais são os principais fatores que podem alterar a velocidade de uma reação? Tem alguns fatores que podem alterar: a temperatura, a superfície de contato, a concentração dos participantes, dos reagentes, né? Por exemplo, a superfície de contato, você tritura um comprimido para a efervescência ser mais rápida do que se você colocasse um inteiro, né? Então, porque a superfície do que está em pó triturado é maior. Quando você vai fazer um fogo, você corta os pedacinhos de madeira em pedaços menores, ou então o carvão em pedaços menores para a combustão ser mais rápida, porque a superfície de contato é maior. Tá? Por que precisamos mastigar bem os alimentos durante as principais refeições? Que fator explica isso, né? Então, quando você mastiga bem os alimentos, você está aumentando a superfície de contato, né, para essa digestão ser mais rápida. O que diz a lei de velocidade de uma reação? Você tem uma reação chamada elementar, uma reação que ocorre só em uma única etapa, por exemplo, né? Se eu for aplicar a lei da velocidade, lá no vídeo nós temos, né, que a lei ela depende da constante K de velocidade. Se ela é elementar, ela vai depender da concentração do reagente A elevado a Azinho, ó, e a concentração do meu reagente B elevado a Bzinho, tá? Então, qual a lei de velocidade para essa reação aqui, sabendo que ela é elementar, que ela só ocorre em uma etapa? V vai ser igual a K, que é a constante, vezes a concentração do meu reagente H2 elevado ao quadrado, né? Que aqui é 2, ó, vezes a concentração de O2 elevado a 1, né? Ele não aparece, mas é 1. Mas o 1 não é obrigatório. Bom, pronto. Espero ter ajudado aí.